Fala, meu povo! Tudo nos conformes? Antes de começar essa aula, eu gostaria de pedir aquela força. Eu gostaria que você curtisse essa aula, se inscrevesse no meu canal e espalhasse para quem precisa. Assim, além de você aprender, você está ajudando seu colega e ainda me ajuda para o crescimento desse trabalho. Você estará me animando para gravar mais aulas como essa. Fechado? Posso contar com essa parceria? Então bora para a aula? Gente, meu povo, tudo em riba? Professor Lucas aqui na área, professor de Física, e essa é a nossa primeira aula de Física para o Enem, beleza? E hoje a gente vai falar, pessoal, sobre cinemática escalar e conceitos iniciais, né? Vamos falar aqui sobre a introdução da cinemática, beleza? Bom, o que a gente vai abordar aqui na nossa aula, né? Bom, iniciando aqui, a gente vai começar falando sobre corpo extenso e ponto material. Existem situações na física em que a gente vai considerar um corpo um ponto material, certo? Porém, existem situações que a gente não pode desprezar o tamanho desse corpo. Então, eu vou trazer aqui os exemplos e vocês vão compreendendo durante a aula, beleza? Então, vem comigo. Bom, vamos lá. Primeiro caso aqui. Se eu fazer uma pergunta aqui para vocês, o tempo de travessia da ponte por um trem, um móvel, depende do comprimento do trem? E aí? Para um trem atravessar uma ponte, vai depender do comprimento dele ou não? Então, vamos ver aqui nosso exemplo, ó, onde a gente tem um trem que vai atravessando uma ponte, como vocês podem ver aí, certo? E aí, vamos analisar aqui essa situação. Perceba que aqui, ó, inicia, né, nesse ponto aqui, é o início da travessia. A gente vai pegar como referência aqui a frente do trem, certo? Então, está iniciando aqui a nossa travessia. E aí, o trem, ó, ele começa a atravessar a ponte. E aí, ó, aqui a parte da frente do trem, quando chega nesse ponto aqui, começa o fim da travessia, certo? E aí, o trem, ó, ele começa e aqui ele termina, né? Aqui é o fim da travessia, quando a parte de trás aqui do trem chega a esse ponto aqui, beleza? E aí, pessoal, a pergunta que está se fazendo aqui é o quê, ó? O tempo de travessia da ponte por um trem móvel depende do comprimento do trem? E aí? E aí, gente, quando a gente analisa aqui de uma forma mais cuidadosa, claro que isso está bem óbvio, né? Mas vamos analisar aqui de uma forma bem cuidadosa. Perceba que aqui, ó, no início da travessia, nesse ponto aqui, ó, certo? Até o ponto aqui final, a gente tem a distância percorrida pelo nosso trem aqui. Esse D maior aqui é a distância que ele percorreu, certo? No momento em que ele começou a atravessar a ponte, até um ponto onde ele termina de atravessar completamente a ponte, né? Quando essa parte lateral do trem aqui chega nesse ponto e a sua frente aqui, ó, está nessa posição aqui, beleza? Então, quando você pega a frente do trem aqui, ó, no fim da travessia, com a frente do trem no início da travessia, você tem a distância que o trem percorreu durante o percurso, até atravessar completamente a ponte, beleza? E aí veja o seguinte, ó, aqui a gente tem a largura da ponte, onde eu estou chamando aqui de LP, largura da ponte, certo? E aqui a gente tem LT, que é a largura do trem. Somando essas duas, a gente tem o que? A distância total que o trem percorreu até atravessar completamente a ponte. E aí, claramente, pessoal, a gente observa, né, que essa largura do trem é uma largura muito grande, né? E aí, a largura do trem, ela não pode ser desprezado. Então, nesse exemplo aqui, o corpo ele é extenso, certo? Então, o que é que a gente está analisando aqui? Corpo extenso e também vamos ver a questão do ponto material. Então, para esse exemplo aqui, para um trem atravessar uma ponte, ele é um corpo extenso. E a gente não pode considerar como um ponto material, certo? Beleza, para essa situação aqui, o corpo é extenso. Agora, vamos imaginar aqui uma segunda situação e a pergunta é: tempo de viagem de uma cidade A outra B por um trem móvel depende do comprimento do trem? E aí, para mim atravessar uma cidade a outra vai depender do comprimento do trem? E aí a gente observa o seguinte, esse mesmo trem aqui, então aqui a gente tem, ó, a cidade A e aqui a gente tem a cidade B. E aqui o nosso D maior, D maiúsculo, dizendo aqui, né, indicando a distância entre A e B, certo? Então o nosso trenzinho aqui, ó, ficou pequenininho. Mas por que ele ficou pequenininho? Porque ele é um trem, ele é pequeno comparado a uma cidade, né, minha gente? Então, ó, observa aqui, ó, que o nosso trem veio para cá e agora ele vai começar o início aqui, né? Seu percurso até a cidade B. E aí, nesse caso aqui, o tamanho do trem é desprezível, tá? E aí, pelo fato, nesse exemplo aqui, a gente vai considerar esse trem como um ponto material, beleza? Então, veja que dependendo da situação, a gente tem um exemplo em que o corpo é um corpo extenso,
Mas a gente também pode considerar esse corpo como um ponto material. Nesse caso aqui, né, quando a gente vai de uma cidade a outra, o tamanho do trem, o tamanho do carro, o tamanho do avião que você está viajando é desprezível, beleza? Show de bola! Então iniciamos aqui com esses dois conceitos, que é a questão do corpo extenso e o ponto material. E um outro conceito muito importante para o estudo da cinemática é a questão do referencial. E essa palavra referencial, ela é uma palavra técnica para aquilo que a gente chama ponto de vista. Coloque na sua cabeça, referencial é o ponto de vista. E aí ele diz o seguinte, ó, local a partir do qual se analisa um fenômeno, tá? Então esse local, a partir dele, ó, em que eu vou analisar um fenômeno, é o que eu vou chamar de ponto de vista, é o que eu vou dizer de referencial, certo? Então, ó, veja só, eu trago aqui uma ilustração para vocês. E aí eu pergunto, o que que é isso? Bom, não é claro pra gente, né? A gente tem aqui duas circunferências, né? Uma bem grande e uma menor aqui. E aqui um objeto linear, que eu não sei o que é, certo? Beleza, esse é o nosso primeiro ponto de vista. E aqui eu estou dizendo para vocês que isso aqui é a vista superior de algo. Mas o que que é isso? Não sabemos. Porém, se eu mudar o ponto de vista, ou seja, se eu mudar o referencial, eu vejo que isso aqui trata-se de uma pessoa andando de bicicleta com um chapéu. Isso aqui é a nossa vista lateral. Então, veja que a gente tem dois referenciais aqui. A gente tem a vista lateral, nosso primeiro referencial, segundo referencial, perdão, né? Porque iniciamos ali vendo a vista superior. A vista superior é o nosso referencial 1. A vista lateral é o nosso referencial 2. Então, mudando de ponto de vista, o fenômeno pode mudar também, tá? Então, o que que é referencial? Local a partir do qual se analisa um fenômeno. E aí, ó, eu trago uma outra ilustração aqui e eu pergunto para vocês, o que que é isso? Bom, aqui a gente está vendo que essa figura, né, que está aqui as interrogações, parece com um chapéu, né, porque a gente já viu anteriormente essa figura. E aqui a gente tem uma frigideira fritando um ovo, certo? E essa aqui é a nossa vista superior. Porém, quando a gente tem a vista lateral, a gente vê aqui que é uma pessoa fritando o ovo. E veja que na vista lateral aqui a gente não consegue ver o ovo, a gente só vê aqui a frigideira, beleza? Show de bola, vamos lá. E aí, gente, tendo em mente essa questão do referencial, essa questão do ponto de vista, a gente vai analisar quando as coisas estão em movimento ou em repouso, quando os objetos estão em movimento ou em repouso. E aí a pergunta que ele faz aqui é o seguinte: o passageiro está em repouso ou ele está em movimento? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente entrar aqui nesse exemplo. O poste da rua está parado ou em movimento? Resposta científica. Aquilo que a gente estudou anteriormente. Depende do referencial. Depende do ponto de vista. Para mim, que estou aqui na Terra, o poste está parado. Agora, se eu estivesse na Lua e estivesse observando, né, pegasse um telescópio para observar a Terra, a gente ia ver o poste girando por causa da rotação da Terra. Então depende do referencial. São duas verdades. Se você ligasse para alguém que está lá na Lua e dissesse, olha, o poste aqui está parado, aí o cara, não, é mentira, o poste está em movimento. Quem é que está falando a verdade? Os dois estão falando a verdade. Só que para ele, está em movimento. Para mim, que estou aqui na Terra, está parado. Beleza? E aí a pergunta aqui, ó, o passageiro está em repouso ou em movimento? A gente vai ver que vai depender do ponto de vista, vai depender do referencial. Então a gente tem aqui, ó, o nosso referencial aqui, no nosso início aqui do exemplo, é o motorista, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui o nosso motoristazinho. E a pergunta é, né? Se esse passageiro aqui, ele está em movimento em relação ao motorista, que é o nosso referencial. O que que vocês acham? Aqui é nosso passageiro. E aí a gente vê, ó, que tem uma distância, né? Entre o passageiro e o motorista. Uma distância D aqui, ele coloca, tá? E aqui o nosso relógio, que o tempo vai começar, o ônibus vai começar a se movimentar e o tempo também vai começar a passar, né? Então, beleza, ó, o ônibus se movimentou, o tempo passou, e aí a gente observa o seguinte, ó, chegando aqui no ponto de ônibus, né, vamos dizer aqui que esse ponto aqui é o ponto de ônibus, perceba que a distância entre o passageiro e o motorista permaneceu a mesma, o D aqui não mudou, certo? E tendo como referencial, tendo como ponto de vista o motorista, a gente observa que o passageiro ele está em repouso. Quando você está dentro do ônibus, o motorista está lá na sua frente, você está parado em relação ao motorista. Você pode me dizer, isso é óbvio. Beleza, é óbvio, mas daqui a pouco as coisas começam a mudar, tá? E quando a gente inverte, né, quando a gente tem como o referencial, o ponto de vista, o passageiro, o motorista está em repouso. Ele está lá sentado, dirigindo o ônibus e está em repouso em relação a você que está ali dentro do ônibus. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos lá. O meu ponto de vista agora, o meu referencial aqui, vai ser o ponto de ônibus, certo? Agora, tendo o referencial como sendo o ponto de ônibus, o passageiro,
ele vai estar parado ou em movimento? E aí vamos analisar. Perceba que aqui ele coloca aqui, ó, a distância, né? No início aqui do nosso exemplo, a distância onde está o passageiro até o ponto de ônibus, certo? O nosso ônibus vai entrar em movimento e o tempo vai começar a passar, beleza? Então, ó, o ônibus está em movimento, perceba que D está diminuindo, a distância está diminuindo, certo? E aí a gente observa o seguinte, né? Que o passageiro chegou no nosso ponto de ônibus. E aí, nesse exemplo aqui, a gente observa que o passageiro ele está em movimento em relação a quem? Ao ponto de ônibus, beleza? Veja que a distância diminuiu, significa que ele estava se aproximando do ponto de ônibus. Diferente do nosso exemplo anterior, né? Que o passageiro em relação ao motorista e o motorista em relação ao passageiro, a distância ela não diminuiu, ok? Beleza. E aí a gente observa o seguinte, que quando a gente tem um referencial sendo o passageiro, quem é que está em movimento? Quem está em movimento é o ponto de ônibus. E isso é bem interessante, né? Quando a gente está viajando, né? Vamos num carro, ou dirigindo, ou indo ali como passageiro, a gente observa que quem está em movimento é o mundo em relação a nós, né? A gente vê as árvores andando, a gente vê o poste andando. É o que acontece aqui. Em relação, quando a gente tem como ponto de vista o passageiro, quem está em movimento é o ponto de ônibus, porque é o ponto de ônibus que está vindo em direção a ele, tá? E isso quando a gente tem ele como referencial, como ponto de vista. Show de bola, né? Então, repouso e movimento depende de quem? Depende do referencial. Algo está em repouso ou algo está em movimento, depende do ponto de vista. Show de bola? Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula.